Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos, boa noite, Albertina, Alessio, muito boa noite, companheiros da Web Rádio. Boa noite, Verinha, boa noite, Alessio, boa noite a todos. Boa noite, Verinha, boa noite, Albertina, convidado especial hoje, boa noite a todos os nossos amigos que já nos acompanham aqui. Vamos vibrar bastante, né, que hoje o nosso companheiro Alessio está bem, né, recuperado da cirurgia, vibrações de muita luz, saúde, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Tudo passa, né? Tudo passa. Olha, eu vou te falar, viu? E foi difícil, mas tá passando. Né? A dor de dente, eu vou te falar uma coisa. É duro, mas passou. É duro. Eu até pensei assim, talvez tenha sido um boletim a menos agora para eu pagar, né? Devo ter arrancado os dentes de muita gente no passado aí, numa outra vida, agora tive que passar por isso também. Pagar, acho que já pagou mais uns 3, né, Alessio? Tomara, viu? Tomara, viu? Nossa, que dor. Tomara que já diminuiu bastante o boleto, né? É, isso aí, a ideia é essa. Então, boa noite a todos. Companheiros da Web Rádio Cristo Consolador, boa noite, Alessio. Albertina, muito obrigado por ter aceito o convite. Já faz parte, né, Alessio, da sua família, né? Já faz parte aqui, né? Já assinou contrato. Contrato vitalício. Obrigado mesmo por ter aceitado essa noite de reflexão que antecede o Natal, né? A noite de Natal. Vamos, assim, também nos harmonizando. Alessio, eu vou ler a mensagem e o texto, tá? E você faz a preparação, tá bom? Que aí você fala pouco, né? Porque está em recuperação, né, Albertina? Mas isso! Mais trabalho para ele, né? Falaram para eu não falar, mas se eu não falar, aí vai ter um problema maior ainda. Então, eu prefiro falar pouco, mas falar, né? Senão não dá. Então, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José, também não foi sem querer, né? Que saiu o texto para a gente estar refletindo, né? Nos harmonizando o teu trabalho. Por mais insignificante, valoriza o teu trabalho. Nenhuma obra nasce acabada. Se valorizes o teu esforço, será valorizado por ele. Toda tarefa no bem é importante e indispensável. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Toda ação repercute através do que fazes. Influências os que vivem à tua volta, ou influencias, né? Os que vivem à tua volta. O teu trabalho é a tua identidade. fornecendo notícias da tua realidade profunda. Humilde filete d'água
tem graciosidade que o mar não possui. Débil flor do campo pode causar inveja aos mais bem cuidados jardins. Alegra-te no que fazes. Quem não se realiza no que faz é infeliz. Que ótima reflexão, né, para a gente iniciar, que é o tema da noite de hoje sobre o trabalho. Não é assim, não há coincidência, né? Nós sabemos disso, que é já para a gente já irmos nos harmonizando, já entrando no tema, já fazendo essa reflexão, que eles nos chamam a atenção de que nenhum trabalho não é menos importante, todos os trabalhos têm a sua importância, que a gente precisa valorizar aquilo que fazemos, pois também é a nossa, vamos dizer assim, como ele bem coloca, né? É o nosso cartão de visita, mostra quem somos, né? À medida que eu vou trabalhando com alegria, desenvolvendo as atividades, né? Com alegria, com amor, com carinho, eu vou mostrando quem eu sou. O contrário também, né? Se eu vou falando palavras rudes, se eu vou dizendo que eu não gosto daquilo que eu estou fazendo, e por aí vai, né? E no final ele ainda coloca essa questão da felicidade, né? Que nós podemos ter uma felicidade relativa, né? Aqui nesse planeta de prova e expiação, e uma delas é isso, nós fazemos com carinho, com amor, as nossas atividades, que nós vamos estar trazendo também uma sintonia boa para nós, nós vamos estar trazendo companhias boas também para nós, e isso vai para o pacote de estar bem, né? Que é o tema da noite de hoje. Então, eu já vou falar bem pouco, né? E passar para o nosso companheiro Alessio, que vai fazer a nossa oração, a nossa preparação, para a gente também já adentrar ao nosso texto, né, de reflexão da noite de hoje. Obrigado, Alessio. É isso aí, Verinha. Bela reflexão, né, na noite de hoje. A gente sabe que o nosso planeta Terra, ele é uma grande engrenagem, né? Então, a gente sempre costuma usar o exemplo de um relógio, né? Pega o Big Ben lá na Inglaterra, um dos maiores relógios aí, mais complexos, né, em parafernália. Mas se tirar uma catraquinha lá desse tamanhozinho, o relógio inteiro para, né? Então, desde o primeiro, da menor catraca até as maiores, tudo precisa estar funcionando para que o todo funcione. E no nosso planeta é a mesma coisa. Já imaginou se todo mundo resolvesse ser engenheiro? Quem ia fazer as outras coisas, né? Quem ia cozinhar, né? Quem ia ser médico, ser advogado, ter várias N profissões, quem ia ser encanador, quem que ia cuidar para levantar as casas. Então, como que seria o mundo, né? Se todo mundo fosse uma coisa só. Então, não é à toa, né, que dentro de uma mesma família, né, criado ali, às vezes, com dois pais advogados, a tendência é que o filho queira ser advogado. Mas não, a gente pega vários exemplos que tem 3, 4, 5 filhos, cada um vai para uma parte, para um ramo diferente, né? Então a gente percebe que é assim que tem que ser, cada um somando, contribuindo para o andamento do todo, né? Então não tem trabalho que seja maior ou menor do que o outro em relação à importância, à relevância, né? O que tem é que para determinadas funções a gente precisa fazer determinadas coisas, né? Especializações, estudos, são direcionamentos diferentes, mas relevância, todo e qualquer trabalho tem o mesmo grau de relevância para o andamento do todo, senão não funciona. Então pensemos nisso e vamos assim agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, os mentores da Rádio Web Cristo Consolador, os mentores responsáveis por este programa, eu, você, Emmanuel, que sempre está nos dando todas as sustentações necessárias, tanto na parte física
como também na parte espiritual, nos dando também todas as condições de fazermos as nossas reflexões, os nossos estudos na noite de hoje. Vamos agradecendo a esta oportunidade, vamos também solicitando a presença da equipe dos nossos mentores, o mentor individual de cada um de nós aqui presente. Lembrando que esses mentores nada mais são do que os nossos anjos de guarda, esses anjos de luz, espíritos amigos, que fazem todo o acompanhamento da nossa existência aqui, da nossa vivência neste planeta, nos protegendo, nos orientando, que possamos estar cada vez mais sintonizados com ele, com seus sábios conselhos, orientações, mas que devido às nossas atribulações do dia a dia, muitas vezes não estamos tão sintonizados e não entendemos, não ouvimos bem essa comunicação, que se faz normalmente através da nossa própria intuição. Então, que possamos sentir o seu abraço amigo, com todo o amor e carinho. Agradecemos a esse irmão e ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando e nos protegendo, com todo o amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflições, possamos sentir o seu manto protetor e que nos dá todas as condições de nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecidos à nossa mãe querida, ela já nos conduz também na presença do seu filho amado, nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, que diante dele agradecemos por tudo que ele fez por nós, pela humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, entre tantos outros que possamos também mirar no seu modelo de vida e estarmos nos transformando de dentro para fora também numa pessoa cada dia melhor. Agradecidos a esse nosso irmão, ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior Criador, que diante dele, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim, agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que o seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e vamos então pedir licença e autorização a toda a espiritualidade de luz aqui presente, para que possamos dar início a mais um programa, Eu, Você e Emmanuel na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, os companheiros que estão aqui conosco, os que entrarão no programa gravado. Vamos dando continuidade, né, dessa coleção maravilhosa, que é a Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje o livro Caminho, Verdade e Vida. O item 4, Trabalho. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todos pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciante. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas a compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filha da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito que conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho,
que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando, começando ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Que demais, né? Então, que possamos já, dando início a essa reflexão dessa questão, né, que Emmanuel nos traz sobre essas atividades, as nossas atividades, né, que infelizmente ele coloca num trecho, né, que dizendo que o problema não é o que nós fazemos, mas que a gente precisa compreender que o que estamos fazendo, as nossas atividades, encarnado neste momento, neste período, como o Alessio bem colocou, que cada serviço tem a sua importância, né? Então, significa que é a oportunidade que estamos recebendo. Não é por acaso, não é à toa que nós estamos nessa cidade, nesta casa, que desenvolvemos essa atividade, seja no trabalho material, espiritual, seja um trabalho que seja remunerado, seja um trabalho só do lar, não é? Não importa, porque aonde nós estivermos, esse trabalho é o que vai, não só como a própria mensagem, né, de abertura nos disse, na hora de estarmos nos harmonizando, não só vai fazer com que a gente cresça, como também vai dizer o que somos e como somos, à medida de como estamos desenvolvendo esse trabalho. Então, que a gente possa parar de reclamar, parar de buscar, né, valores, parar de pensar na grama do vizinho. Temos, assim, uma fala, né, de que, como fulano deu sorte na vida, como ele está bem hoje, olha o emprego que ele tem. E nós? O que nós fizemos para isso? O quanto nos esforçamos para fazer o que o vizinho está fazendo, para fazer o que o vizinho, aonde o vizinho chegou. Então, que a gente possa ter mesmo, né, essa clareza de que também nem tudo, né? Eu vou lembrar agora da minha mãe, né? Vocês vão me dar licença, mas ela falava, cuidado com o que você pede. Porque muitas das vezes a gente acha que aquele trabalho, aquela atividade é fácil. Nós geralmente colocamos a nossa atividade como muito difícil, como penosa, e a atividade do outro não. O Alessio, nossa senhora, o Alessio ainda vive viajando, não é? Trabalha lá no ar-condicionado, com muitos ali para auxiliar, não é? Entra cedo, sai cedo, então por aí vai, né? Então a gente vê que a gente observa tudo sobre o outro, mas o que o outro realmente faz, ou que tudo que o outro se preparou para fazer, e ainda se prepara, isso nós não queremos, né? Isso nós não observamos. E esse trabalho, essas atividades que nós estamos realizando no momento, é justamente a oportunidade que precisamos. Nós estamos no local aonde necessitamos. Porque talvez em outras vidas já tenha tido outros trabalhos, já tinha tido outras profissões. E nessa eu preciso desenvolver esse lado, desenvolver essa profissão, que vai me trazer o aprendizado que está me faltando, principalmente dependendo da situação, para que eu seja mais misericordioso, que eu possa ver o outro, né? Que me dê oportunidade de fazer caridade, de desenvolver esse olhar ao outro, de trabalhar em grupo, de aprender, né? Que muitas das atividades que fazemos hoje nos dá essa oportunidade de
trabalhar em grupo, né? Os ingleses, né? Os norte-americanos têm um ditado que diz explosão de ideias, né? Que todos juntos, né? Para trabalhar, para fechar um assunto, para fechar uma ideia. Isso é o quê? Isso dando para nós o conhecimento, a atividade, para que a gente aprenda a dividir, aprenda a compartilhar, né? Que para nós ainda é muito difícil. Nós falamos isso da boca para fora, mas nós queremos que a nossa ideia, a nossa situação sempre se prevaleça, principalmente no trabalho. Então, dependendo da situação, dependendo de onde estamos, é justamente para trabalhar alguns quesitos, né? Alguns quesitos que para nós, passando despercebido, para Deus não, nem para a espiritualidade de luz, nem para o nosso anjo de guarda, aonde participou também da nossa reencarnação, da nossa o que nós iríamos estar trabalhando aqui, né, nessa vida, não passou batido. Então essas atividades são realmente para estar trabalhando alguns quesitos, né, algumas coisinhas ali que nos passa despercebido, para a gente ir melhorando. E tendo condições, talvez, de, na próxima encarnação, fazer aquela atividade que tanto nos chama atenção, que hoje não é possível. Por N motivo, nós não vamos desenvolver aquela atividade. Eu acho incrível, acho maravilhoso o cientista, mas eu sei que não tenho essa condição ainda, mas eu acho muito bacana aquela pessoa que fica ali horas e horas no estudo, se dedicando. Então, para isso, eu tenho que trabalhar nessa encarnação, se eu quiser a próxima, trabalhar justamente isso, né? A concentração. Então, ficar num local onde eu desenvolva isso, a concentração, o estudo, para que consiga esses requisitos para a minha próxima. Mas nós não queremos isso, né? Nós não queremos esse trabalho, nós queremos algo pronto. E o Alessio sempre coloca isso, né? Nós não queremos entrar lá servindo café, nós já queremos ser chefe. E Jesus tem uma passagem, né, que ele conversa com a mãe de Tiago, né? Que é justamente que nos mostra isso. Será que estamos em condição de ser o chefe? Quando a mãe de Tiago pede para ele que lembre dos filhos, né, para ser os seus ministros, e Jesus lembra: será que eles vão ter condições de beber o cálice que eu vou beber? Então, quando a gente estiver namorando, olhando, observando o trabalho do outro, né, a atividade do outro, que a gente lembre, né, dos cálices que esse outro também bebe. E será que nós estamos em condições de estar bebendo também esse cálice? Né, Albertina? Como dizia minha mãe, cuidado com o que você pede. Exatamente, Vera, exatamente. E uma questão, né, o que nos chama a atenção no texto, quando ele fala das queixas e das lamúrias, né? Nós ainda não nos damos bem com esta questão de trabalho, né? Quando nós não o temos, né? Nós o temos para o nosso sustento, o sustento da nossa família, né? Tal ajuda para a comunidade, para a sociedade, né? Quanto melhor nós formos naquilo que fizermos e desempenharmos com amor, com respeito, com carinho, né? Não só pelo salário, porque aquele que nos paga também trabalha, né? Mas a gente diz que não, principalmente quando é um serviço público, né? Ah, é do governo, né? Trata a coisa sem respeito, sem cuidado, sem dar o devido valor. Mas quando fica sem, ah, meu Deus, como atormenta Deus, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso de um emprego. Mas quando se tem, não dá,
valor, usa do desperdício, usa da falta de respeito, né? Quando foi dito, principalmente no trato com o outro, né? Está ali para um único objetivo, pelo salário. Esquece, né? Falta consciência, como diz no texto, né? De que este trabalho, por menor que ele pareça aos olhos do mundo, do povo, de quem está em volta, é necessário para o mundo, para a sociedade, para o povo, para a humanidade, tem que ter alguém que faça, né? Olha o cientista, né? Ele tem ajuda dos auxiliares deles, né? Porque tem até as pessoas em que eles testam, né? Muitas das vezes aquilo que eles vão ali estudando, estudando, estudando e descobrem, eles precisam de um aval, né? De comprovar que aquilo realmente dá certo. E como é que faria se não tivessem, né? Os seus auxiliares ou até mesmo aqueles que fazem o primeiro experimento, né, daquele achado, daquela conquista do cientista, né? Então, todas as profissões são dignas, né? E o que nos falta é essa consciência de que não estamos, como Vera colocou, ali por acaso. Precisamos disso. Nós não sabemos. Nós viemos lá de trás e muitas vezes fomos lá uma realeza, fomos lá uma pessoa, sabe, com um cargo que não precisávamos, né, trabalhar, tínhamos subordinados, né? E ainda os tratavam, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente está cansado de ver filmes assim que retratam a realidade de como se era antes, né? Aquele que não trabalhava, que não precisava trabalhar, que era o abastado, né? Ele era tudo. E coitado de quem precisava, né? E coitado de quem precisava. Então, a gente vem nessas condições hoje tão bem, né? De, nessas condições de que se necessita trabalhar para ter o seu sustento e ver o sustento dos seus, senão não terá. Aí a gente vê, né? Porque fica lá no inconsciente, né? Lá guardado, mas as pessoas aí trabalham de uma maneira desrespeitosa, se lamuriam, né? Desfazem daquele trabalho, não dão o devido valor. Mas é uma condição temporária. Nós, em nossas encarnações, né? A gente está em todos os lugares, em todas as posições, em todas as situações, das quais nós precisamos para aprendermos, para usarmos do bem, né? Do respeito, do amor, da compaixão, da paciência e da tolerância. E essa consciência, né, que nos falta, nos leva a lidar com o trabalho da maneira que, infelizmente, muitos de nós ainda lidam, né? E querem, como a Vera disse, né? Querem, não querem entrar servindo o cafezinho, não, Alessio. Já querem chegar lá na chefia. Mas você tem condições? Porque o nosso local de trabalho é o local onde nós passamos a maior parte do dia. São 2 lugares onde nós passamos e temos trabalho. No nosso local do trabalho e em nossa família. É onde nós passamos também muito tempo, não é? Porque tem os finais de semana, tem a noite, tem o amanhecer, mas o local de trabalho é onde pega. Porque lá nós nos deparamos com pessoas que nos fazem, muitas vezes, nos enxergar como nós realmente somos, né?
Não temos pessoas lá só boazinhas que gostam de nós e ou de quem nós gostamos ou nos afinizamos, né? Não é assim. E aí começam-se as batalhas, né? É aí que não se gosta mesmo daquele lugar. E a gente também não pode esquecer, meus queridos, das leis divinas, né? A lei do trabalho faz parte de uma delas. Delas, nós vamos para a lei do progresso e tantas outras, né? Se ninguém trabalhasse, como é que seria? Como seria o nosso progresso, o progresso da humanidade? Não haveria, não haveria. Deus, nosso Pai, nosso Criador, trabalhou e trabalha até hoje, não teve descanso. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nossa, o quanto ele teve trabalho, não é mesmo? E tem até hoje. Porque hoje, gente, para dar trabalho somos nós, né, gente? Nós, humanidade, damos muito trabalho. E eles estão ali. Se a gente se mexe, precisamos nos mexer. Progredimos. Olha como nós éramos lá atrás, né? Quando Jesus esteve conosco. Olha o quanto nós evoluímos, não é mesmo? Tivemos a ajuda, o apoio do nosso Pai Criador. Ele nos criou, estamos aqui, mas não estamos ao léu. Todo o apoio, quando a gente se abre para determinada coisa, ele, toda a espiritualidade que ele põe ao dispor daqueles que se encorajam, né? Para as descobertas, para todo e qualquer tipo de trabalho. E estamos aí hoje, onde estamos. Já pensou se não tivéssemos o trabalho de Deus, né? Com o nosso trabalho que nós damos para ele tivesse a paciência, a tolerância e nos desse esse apoio, como estaria a humanidade hoje, né? Tudo bem que, diante de tudo isso, de todas essas descobertas, de todo esse trabalho que já foi feito, também fizemos muitas coisas feias, né? Descoberta de coisas que destroem, que trazem a morte e o sofrimento, né? Nem isso nós fazemos direito, nem isso. Com as muitas das descobertas, ainda não usamos para o bem, né? Mas sim para o mal. Mas também não existe só esse trabalho do qual nós tiramos o nosso ganho, o nosso sustento. Tem o trabalho com a nossa família, né? Tem os nossos afazeres domésticos, o trabalho com a seita, com a religião, com o templo que você adotou, não é mesmo? Tem lá os trabalhos da igreja, do templo, o nosso, que todos eles têm que ser feitos do mesmo jeito, com amor, com carinho, com respeito, porque não beneficia só nós, né? Não ficamos ociosos, fazemos o bem e beneficiamos tanta gente, né? Com essa atitude, com este trabalho, nós estaremos, nós estamos sempre mais perto de Deus, né? E aproveitando a oportunidade que temos de estarmos encarnados e de termos o trabalho. A ociosidade não nos leva a lugar nenhum, não é? Não é mesmo, Alessio? Maravilhoso, é isso mesmo, Albertina, Verinha, que dá vontade de. A gente até viaja, né? Não vontade nem de falar, só de ouvir. Mas você falou muito bem dessa questão da nossa vida, né? Se a gente
eu uso de vez em quando esse exemplo, né, de dividirmos a nossa vida terrestre aqui na Terra. A gente ou está trabalhando, né, e às vezes trabalhando e estudando, ou a gente está em casa, na família, ou a gente está dormindo. Então a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas se a gente coloca em média que o dia tem 24 horas e 1/3, ou seja, 8 horas, a gente está dormindo, pelo menos deveríamos estar, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então sobra apenas 2/3, né? Desses 2/3, ou a gente está trabalhando ou a gente está na nossa casa. Por isso que como você bem falou, onde está os nossos maiores desafios, porque o tempo é curto. Se a gente tira, dentro desse período, a gente ainda tira o período da infância e o período da velhice já no final, né? Onde na infância, a gente está se adaptando à chegada aqui. E no final da velhice, a gente já está adaptando para o mundo de lá, sobra muito pouco tempo para a gente atingir o nosso propósito. Então, o trabalho que a gente tem, ele não é o propósito, mas ele é o meio que a gente tem para poder chegar no propósito, que é a nossa evolução espiritual, principalmente. Então, qual que é o problema? Qual que é o equívoco, né? É que a gente usa o trabalho como propósito. Então, a gente acha que se eu trabalhar como isso, como aquilo, com status, vai me dar títulos, vai me dar dinheiro, o dinheiro vai me dar posses. Então, a gente usa a ferramenta como propósito, mas não é. O trabalho que a gente tem é a ferramenta para a evolução, para servir. Por isso que, como falou na mensagem inicial, todo trabalho ele é importante, porque o importante não é a função, o cargo. O importante é a gente se movimentar, a gente trabalhar, porque como que a gente vai vencer os nossos vícios e os nossos defeitos, né? Egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, tudo isso. Quando o futebol vai ser jogado, ser jogado onde? No campo ou numa quadra, né? A gente no trabalho é a quadra, é o campo, porque a gente tem que usar aquilo ali como uma ferramenta. E aí a gente chega no trabalho e olha como se aquele trabalho fosse a nossa vida, que a gente vivesse para aquilo, né? Aí a gente entra naquela coisa, eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? E às vezes a gente inverte isso, né? A gente vive para trabalhar, mas não atrás da minha reforma interior, é o contrário. Eu vou muitas vezes fortalecer os meus vícios e os meus defeitos através do trabalho. Por quê? Porque eu estou atrás não de servir, eu estou atrás de ser servido. Por isso que eu quero ser chefe. Por isso que eu não quero entrar como boy, entrar como auxiliar, entrar como... Não, eu quero entrar como supervisor. A gente tem um problema aí agora, após pandemia, que as pessoas tiveram que, forçadamente, de uma hora para outra, trabalhar em home office, né? Até alguns contratos de trabalho tiveram que ser adaptados. E agora, após pandemia, muitas empresas estão tendo um maior problema, porque as pessoas acostumaram a trabalhar em home office e não quer voltar, não. Olha, agora não vai ser mais 3 dias, 4 dias, não, 5 dias, não. Vai ser 2 dias de home office. Pronto. Dependendo da empresa, tem um estudo que fala aí que quase 1/3 do quadro não retorna. Prefere pedir demissão. Não, se for para voltar, eu não quero. Eu não vou. Prefiro ficar em casa. Prefiro ficar... Então, claro, é da opinião de cada um. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas a gente percebe que existe essa acomodação, né?
E aí entra naquilo que a gente já falou, na hora que bater o boleto, né, na hora que alguém não conseguir bancar, ou se esse dinheiro que a gente tem acabar, aí a gente vai dar valor. A gente fala, puxa vida, poderia ter continuado, poderia ter. Então, assim, a gente confunde muito o trabalho. Ao invés de a gente usar como ferramenta, a gente acha que aquele é o propósito, que o trabalho tem que se adaptar a mim e não eu ao trabalho. E eu achei sensacional quando Emmanuel nos traz logo nas primeiras linhas essa reflexão que, puxa vida, né? Deus e Jesus estão trabalhando até hoje, né? Então, olha só o tamanho da nossa responsabilidade quando a gente usa, né, de qualquer tipo de argumento para não trabalhar, para deixar de viver essas experiências. E essa questão do home office, ele é importante, sim, foi importante, né? Continua sendo, inclusive, muitos, né, continuam fazendo de uma forma híbrida ainda, mesmo que com menos dias. É importante também que se continue também, né? Porque deu certo, né? As empresas não caíram a produção. Mas a vivência presencial é a que a gente pode tirar proveito. Porque lá não é igual na família, que é onde a gente passa a segunda maior parte da nossa vida. Porque a família tem aquela questão do amor incondicional, né? E tem a questão de nos conhecer muito bem. Então, se a gente é um fio desencapado, a gente fala, ixi, não vou nem mexer, porque se tocar ali vai dar ruim. Então, é bom, porque tem desafio, mas é muito acobertado dentro da família. No trabalho, não. Porque no trabalho ninguém alisa ninguém. No trabalho é ali a vida nua e crua. Pessoas vão pôr o dedo na sua ferida, pessoas vão querer passar perna, mas pessoas vão querer te ajudar também. As pessoas vão se conscientizar, vão amarem juntos, né? Vão construir relações juntos, vão crescer todo mundo junto. Tem muita coisa boa. Por isso que é importante também essa vivência. Aprender a respeitar, aprender a humildade, que é lugar melhor para praticar, né? A humildade diante de um prédio, né? De um trabalho, de um local que tá todo mundo ali envolvido com o trabalho. Puxa, ali a gente tem que aprender a ouvir, tem que aprender a se colocar, tem que aprender boas maneiras. Vamos entender que não podemos falar tudo que a gente pensa, né? Como às vezes a gente acha bonito. Não, comigo não, bateu, levou, comigo é assim. Opa, falei, perdi emprego. E aí? Né? Então, a gente começa a aprender a ser moderado, né? Tem muita gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Mas também vai deixar de levar o salário, porque quando você fala tudo que vem na cabeça, a chance de você perder o emprego é enorme, né? Mas eu tenho razão, e muitas vezes a gente quer ter razão, né? Então a gente também sempre fala, né? Melhor ter razão ou é melhor ser feliz? E de preferência com salário. Então, isso não quer dizer que a gente tenha que ser falso, mas que a gente tenha que ser educado, que a gente tem que ser racional, né? Que a gente tem que saber se portar, né? Para que a gente entenda que o trabalho ele é uma ferramenta. Ele é importantíssimo para a nossa parte material, mas para que a gente tenha mais condição de partir para a evolução espiritual, que esse é o sentido. Então a gente não pode se dar ao luxo quando por opção, né? Porque tem gente que não está trabalhando, não é por opção, é porque não está conseguindo, porque tem uma certa limitação, enfim, tem N motivos para quem não está conseguindo nesse momento. Agora, para aquele que faz questão de não trabalhar, aí está perdendo uma grande oportunidade de correr atrás dessa evolução. E para não me estender muito mais, eu vou até partindo aqui para as minhas considerações finais, pegando esse gancho aqui dessas pessoas que hoje ainda não estão em movimento, vamos nos lembrar que o trabalho ele não é só aquele que vem com salário, não é só o remunerado, não, né? Tem pessoas, mulheres principalmente, mas também homens nesse formato que a gente vive hoje, que trabalham muito dentro de casa também, né? Que também é um trabalho, também faz com que tenhamos relações fora de casa, né? Para manter a casa em ordem, manter tudo organizado, tudo em perfeita sintonia. Poxa, a gente, quando está em casa e vê o trabalho doméstico como que é,
é um trabalho super importante, super valoroso, e às vezes, né, algumas pessoas se sentem que não está trabalhando por estar trabalhando em casa. Imagina, é um trabalho como qualquer outro, dificílimo, às vezes muito mais do que quando você está num ambiente de trabalho, né? Ainda mais quando envolve filhos, crianças, cachorros. Tem que cuidar de tudo, tem que fazer 10, 15, 20 coisas ao mesmo tempo e correndo contra o relógio, né? Então é um trabalho dificílimo, honrado e também dá essa experiência, porque aí tem que conviver com o vizinho, tem que conviver no supermercado, tem que conviver no açougue, tem que conviver na padaria. Então percebam que o trabalho em si, o cargo, é o que menos importa. Quando Jesus e Emmanuel aqui fala de trabalho, é esse trabalho numa condição maior, é um trabalho de servir, de nos melhorarmos, de tentarmos sermos pessoas melhores, de usar Jesus como exemplo para servir. Jesus não veio para ser servido, e até hoje, né? Ele vem para servir. Então a gente tem que trazer essa reflexão do trabalho. E é claro, a gente pode e devemos tentar melhorar sempre, mas nunca se esquecer que o meu propósito não é ser promovido, ou ser presidente, ou ser chefe. Meu propósito é evoluir, é desenvolver o nosso lado espiritual dentro do trabalho. O trabalho é para isso, é a oportunidade para desenvolver. E para a gente desenvolver isso, não importa se eu trabalho em casa, não importa se eu trabalho numa empresa financeira, se eu trabalho num escritório, se eu trabalho numa escola, se eu trabalho na rua, se eu trabalho em... Porque todos eles têm a sua serventia, têm a sua relevância para o andamento do todo, como a gente colocou. E lembrando, para aqueles também que não estão atuando neste momento, falam, nossa, e eu que não estou trabalhando? E eu que estou desempregado? E eu que não consigo emprego? Vamos ler o capítulo 20, né? Os trabalhadores da última hora. Se eu não me engano, é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O trabalho não é só para quem está ali fazendo, mas aquele que busca também. Porque, às vezes, por algumas razões, se a gente se dispõe a procurar, se dispõe a fazer, se dispõe a estarmos em busca, também é um trabalho, né? Aquilo também faz parte do trabalho. Tem que se relacionar com pessoas para montar um currículo, tem que se relacionar com pessoas para poder pedir apoio, tem que ir em lugares apropriados para ajudar na recolocação do mercado. Então, os trabalhadores da última hora era aquilo, aquelas pessoas que estavam esperando na primeira, na quinta, na nona, na oitava hora, não estavam ali porque queriam. Eles não foram contratados, não era porque eles não quiseram, mas eles tiveram ali uma grande oportunidade de, dentro do trabalho, de procurar o trabalho, de também estar trabalhando essa questão da vaidade, essa questão do egoísmo, né? Porque às vezes a gente quer um trabalho, mas o trabalho tem, mas é em outro bairro. Ah, não, eu quero trabalhar na rua da minha casa. Opa, então é uma oportunidade para trabalhar essas questões também, né? É o que eu quero, é o que eu preciso. Então, tudo isso, né? Fechando aqui, já partindo para as considerações, é a gente pegar, não se objetivar cargo em salário, mas objetivar a oportunidade de eu ser melhor. E olha como é uma coisa boa, né? Quando eu me proponho a servir, a ser uma pessoa melhor, a ser menos egoísta, menos orgulhoso, mais educado, mais comunicativo, mais colaborativo, além de eu chegar no meu propósito, que é me melhorar como pessoa e como espírito, consequentemente, as coisas andam melhor também na material, porque na hora de ser promovido, na hora de acontecer aquela promoção, quem é procurado, quem é lembrado? As pessoas que são mais colaborativas, que são mais bacana com os outros, que é competente naquilo que faz. Então, tudo é consequência de um bom trabalho, né? Então, agradeço muito aí a presença ilustre da Albertina, a Verinha, todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, e vamos lembrando que o trabalho não é o nosso propósito material, mas sim a oportunidade de a gente servir e evoluirmos espiritualmente. Agradeço a todos e até a próxima.
Verinha? Nós que agradecemos, não é? Pode continuar falando, viu, Alessia? Mas como você também já deve estar olhando no relógio, né? Hoje tem os dois aqui, a Albertina e o Alessio, né? Então vamos Não, fazer eu as não, nossas hoje é ele. considerações finais. Eu vou ler um trecho do Livro dos Espíritos, capítulo 3, a lei do trabalho, né? Que a Albertina comentou que é uma lei, né? A lei do trabalho, a lei do progresso. E ele fala justamente sobre a necessidade do trabalho. Fica aqui o convite, né? Para ler essas páginas do Livro dos Espíritos. Limite do trabalho também, que nós precisamos ter esse limite. E o repouso. E ele diz assim na pergunta 676: por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta: é uma consequência da sua natureza corporal, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Ou seja, iríamos nos atrofiar se nós não desenvolvêssemos nenhuma atividade, né? Porque nós iríamos ficar parados, não iríamos desenvolver o nosso físico e muito menos o nosso intelecto, né? Como foi muito bem colocado aqui, que ao longo dos séculos, né, tivemos esse grande desenvolvimento justamente por conta do trabalho material, trabalho espiritual, o trabalho dentro do nosso lar, todas as atividades sendo colocada não a melhor nem a pior, né? Não a mais importante ou a menos, todas são, todas, inclusive aquelas que a gente, infelizmente, é pouco, né, valorizado, que é o trabalho do lar, né? Que foi bem colocado aqui, que é um trabalho, né? Diga-se de passagem. E para fazer a minha consideração final, eu vou ler uma mensagem do André Luiz, que foi numa reunião no Instituto André Luiz, em 22 de dezembro de 2002, que é sobre o trabalho e sobre o Natal. E diz assim o nosso irmão André Luiz, né? Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno sem tirar tristeza? Por certo, porque o mundo prossegue envolto de sombras. Isso porque não bastam súplicas e desejos. É necessário trabalhar na edificação da paz almejada. Renova, por esta razão, teu modo de apresentar-se, a grande festa da luz e harmonia ao teu próximo. E roga para ti os mesmos emodouros do aperfeiçoamento, como lembrança preciosa e definitiva. Paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para conquistar, amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal, conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. André Luiz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Feliz Natal a todos. Até uma próxima oportunidade e que possamos dar continuidade ao nosso trabalho material e espiritual.
Que assim seja. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Graças a Deus. Mas, só para encerrar, como o Alessio colocou, né, das condições que nós temos no nosso trabalho e também dentro de casa, né, junto da família, né, com quem ficamos também um bom tempo, ou às vezes não, né? A qualidade desse tempo, né? O que aprendemos enquanto estamos e o que ensinamos. No nosso local de trabalho, fora de casa, bem como o Alessio falou mesmo, lá não podemos nos colocar, né? Pousar de valente, de galo, de bravo, de intolerante, de grosseiro, porque senão você estará colocando a sua cabeça a prêmio, né? Então, com um pouco de juízo, você se cala. E nesse se calar, você deixa, né? Não perde o emprego, mas também vai lidando com o autocontrole, né? Vai aprendendo, né, a se controlar. Se não fica com tudo grudado aqui, ó, e lá vem a dor de garganta, tá? Como foi dito mesmo e outro dia, ó, aguentei tanto desaforo, segurei tanto. Vai aprendendo a engolir. Ó, um golinho de água, né? Como dizia o Chico Xavier. Deixa na boca e vai engolindo aos poucos. Então a gente vai se reformulando, né? Porque a grande jogada, a grande sacada do trabalho é isso mesmo, é o nosso crescimento, porque não estamos sozinhos fazendo, praticando, seja ela qual for a atividade, né? Estamos em grupo, estamos juntos, estamos em conjunto, estamos com o diferente de nós. O diferente de nós sempre nos traz, né, a um conhecimento, troca conosco, né? E nós trocamos com o diferente. É assim que funciona. E como já foi dito, né? Todo trabalho é digno. E é uma bênção, uma oportunidade que Deus nos dá, principalmente para os nossos acertos do passado, né? As nossas rebeldias, nossas intolerâncias, as nossas revoltas e as nossas mágoas. Bom, eu queria só deixar aqui depois do Pão Nosso, tá? A lição 90, para que leiam O Trabalhador Divino. Quem o tiver, depois dá uma lidinha. Olha, maravilhoso. Complementa muito bem tudo que foi dito aqui hoje pela Vera, pelo Alessio e pelo que eu tentei dizer. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui esta noite, a esses nossos amigos tão generosos e corajosos de me convidar, né? Agradecer a todos que estão conosco agora no momento, aos que irão entrar depois, e convidar a todos para que possamos fazer a nossa vibração final. Vibração essa, toda essa semana, em todos os lugares onde se realizam cultos, né? Têm sido especiais, né? Por conta do Natal. Véspera no domingo, né? 24, e na segunda-feira, o dia de Natal, que nós comemoramos, aprendemos a comemorar, né? O nascimento de Jesus. Pode nem ser a data como muitos dizem, mas é a data que junta muitos dos filhos, né? Muitos dos nossos irmãos,
e os levam a fazer, abrir mais os seus corações, né? A enxergar melhor a necessidade do nosso próximo e estarem realizando a caridade com a distribuição de cestas, de brinquedos para crianças, visitas em orfanatos, visitas em asilos, visitas em penitenciárias. Então, pedimos a bênção do nosso Pai a todos esses lugares, visitas ao hospital. Enchamos a nossa mente, o nosso coração de luz e distribuamos essas luzes a todos esses lugares, levando através da oração, do nosso pensamento e sentimento de bom ânimo e de amor, muita paz, muito consolo. O alívio pedimos à equipe médica da espiritualidade, as dores que assolam também os nossos irmãos em todos esses lugares, o aconchego aos nossos irmãos que estão nas ruas, e que se faça, meu Pai, a paz, a tranquilidade, a serenidade em todos os seus filhos, no plano da terra e no plano do espírito, que possam se asserenar as suas mentes e os seus corações e receber as bênçãos que são emanados a todos nós, todos os dias, e muito principalmente quando nos colocamos assim em conjuntos, juntos, pedindo por misericórdia a todos os seus filhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Paz e luz, meus queridos irmãos, no lar de todos vocês. E muito obrigada pela oportunidade. E assim seja. Graças a Que assim Deus. seja, graças a Deus, que o menino Jesus possa visitar a cada um no Natal e que faça morada em nossos corações. Que assim seja. Beijo. Boa noite a todos. Boa Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.